Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade ao tema das 70 semanas que nós começamos a meditar ontem. E nós vimos que nós precisamos, queridos, urgentemente, a igreja precisa urgentemente entender a questão escatológica. E para entender a escatologia, é indispensável compreendermos a questão das 70 semanas. Que uma semana resta para o cumprimento de todas as coisas. Assim como também falta um ano, para se cumprir o jubileu. A cada 50 anos o povo era livre. Uma alusão à lei mosaica que tem tudo a ver com a liberdade dos filhos de Deus, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que o apóstolo Paulo menciona isso em Romanos capítulo 8, que a natureza, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ler esse texto? Esse texto me veio aqui na mente agora. Nós precisamos compreender, queridos, a questão das 70 semanas. Que falta uma semana se cumprir, uma semana de 7 anos literais, para que o Senhor Jesus volte. E sem compreender esta última semana, nós não estaremos preparados. Olha só que interessante aqui, Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Porque tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então, os sofrimentos, queridos, fazem parte e farão parte que antecederão a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Isso aconteceu só no passado. Não, queridos. Isso vai acontecer no futuro. É exatamente compreender esses sofrimentos, que é nada mais nada menos do que o que vai acontecer na última semana, é que vai fazer que nós estejamos preparados. Aí o apóstolo Paulo continua. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui é um contexto escatológico. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus é a volta de Jesus, a redenção do nosso corpo. Amém, queridos? Então, o ano do jubileu é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, queridos. Então, falta um ano para esse ano do jubileu chegar, e falta essa última semana profética de 7 anos, para que possamos ser também livres do cativeiro da corrupção do nosso corpo. Amém, queridos? Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então vamos ler novamente o texto de Daniel capítulo 9 e vamos fazer um zoom nessa última semana de 7 anos que resta para a volta de Jesus. 70 semanas, Daniel, ele estava orando para entender acerca das visões, da visão que ele teve no capítulo 8, no capítulo 7, no capítulo 2, acerca do tempo do fim. Então, nesse ambiente de oração, 70 semanas, e nós entendemos na primeira gravação de que se referem a 70 semanas de anos, de 7 anos, conforme está escrito em Levíticos, capítulo 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Nenhum desses eventos aconteceram. Isso vai acontecer na ocasião da volta de Jesus. Não vou explicar de novo para ganharmos tempo. Se você não assistiu a primeira parte, por favor, assista, juntando com essa parte aqui para compreendermos. Sabe e entende, olha aí. Então devemos saber e entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, eles estavam em cativeiro pela Babilônia, e eles receberiam mais para frente aqui uma ordem para poder reedificar e restaurar Jerusalém. Então, desde a saída daquela ordem, aí ele continua, até o Messias, o príncipe, que nós sabemos que é Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. São 70 semanas determinadas. Aqui ele está falando apenas de 69 semanas. 483 anos literais comprovados historicamente. Ora,
Se as primeiras 69 semanas foram 483 anos literais, por que a última não será literal? Amém? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, somadas com as 7, 69, será morto o Messias, falando acerca de Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, aí ele vai falar, ele vai discorrer acerca da última semana que falta. Então, até a morte de Jesus, 69 semanas. Ficou restando uma semana para se cumprir. Ela já se cumpriu no passado? Não. Ela vai se cumprir no tempo do fim. E o povo do príncipe do anticristo, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário. Cidade e santuário somos nós, queridos. Somos a cidade de Deus. Nós somos o santuário do Deus vivente. Amém? E o seu fim, o fim do anticristo, será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Esta última semana que falta para cumprir-se as 70. Então, ele fará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Fará cessar o grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, Jesus Cristo fazendo justiça aos santos, e destruindo o iníquo com a sopro da sua boca, e aniquilando pelo esplendor da sua vida. Então, meus irmãos, até a morte de Jesus, 69 semanas de anos se cumpriram. Cada semana tem 7 anos, literais. Então, falta uma semana para que todas essas promessas aqui das 70 semanas se cumpram. Vamos ler de novo? Cessar a transgressão, fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, cumprir a visão e a profecia que se referem sobre o tempo do fim, sobre a escatologia, e ungir Jesus Cristo para ser rei sobre toda a terra. Então, tem que acontecer a última semana para que tudo isso se cumpra. E vamos fazer agora, queridos, um zoom nesta última semana profética. Wagner, que são esses últimos 7 anos? Queridos, os últimos 7 anos não são ensinadas nas igrejas. Em boa parte das igrejas, mais de 90% das igrejas, não ensinam acerca dessa última semana. Em primeiro lugar, que a grande maioria acha que a igreja vai ser arrebatada antes dessa última semana, né? Conforme eu expliquei no primeiro vídeo, né? Infelizmente, muitos cristãos, pastores, estão envolvidos com política porque tem uma esperança de que as coisas lá de fora melhorem. Porque, afinal de contas, a igreja não estará aqui, mas ela estará aqui nesta última semana. E sabendo que a igreja estará aqui nessa última semana, nós precisamos compreender esta última semana. Então, essa última semana será dividida em 2 partes. A primeira parte, 3 anos e meio, a última e maior, o último maior avivamento que a igreja vai experimentar. Só que será um avivamento de juízo. Vai ser apregoado arrependimento, mas será um avivamento de juízo. Nós vamos ler aqui agora. E nos outros 3 anos e meio para frente, é quando de fato a grande tribulação vai acontecer. O anticristo vai perseguir os santos e vai vencê-los. Parte dos santos vai ter que fugir para o deserto, para um lugar que Deus preparou, lugares escondidos. E a outra parte da igreja vai ter que dar as suas vidas. E só no final de tudo isso é que o Senhor Jesus volta. Vamos ler? Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 6, o grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar. Preste atenção, como vai ser esse avivamento. Apocalipse 11, a partir do verso 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas para profetizarem por quanto tempo? 1260 dias. 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Não serão... Em primeiro lugar, essas 2 testemunhas não são 2 pessoas literais e nem fogo vai sair literalmente da boca deles. As 2 testemunhas, nós já aprendemos
que é nada mais nada menos do que a união das duas casas que foram divididas. Judeus e gentios unidos. A igreja do Senhor. Eles vão fazer a diferença no tempo do fim. E essa questão de sair fogo da boca é uma comparação, queridos. Porque vai sair fogo para juízo. Vai consumir os seus adversários, conforme está escrito em Jeremias capítulo 5. Lá o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E essa palavra vai consumir os adversários como se fosse lenha. Então está falando acerca de adversários, ou seja, juízo. Palavras carregadas de autoridade, queridos. Então, se alguém quiser causar dano nessa primeira metade da última semana, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Nós temos alguns vislumbres desses poderes no mundo vindouro, que aconteceu com Ananias e Safira. Fogo saiu da boca de Pedro e consumiu esses dois adversários. Paulo, em Atos 13, falando para o mágico Elimas, que estava atrapalhando a ministração da palavra, ele falou: ó filho do diabo, cheio de engano, e eis que você ficará cego, porque você está pervertendo os caminhos do Senhor. E ele ficou cego. Juízo, queridos. Nós temos vislumbres desses juízos que vão acontecer nesse período aqui da última semana. Por quê? Por falta de resposta, por falta de arrependimento, queridos. Então, vai haver muito juízo. Basta lermos os toques das trombetas, as aberturas dos selos, os toques das trombetas, o derramar das 7 taças. São eventos paralelos que vão acontecer nessa última semana. A igreja tocando trombetas e Deus mandando flagelos para a terra por causa da falta de resposta das pessoas, queridos, dos ímpios, até mesmo da própria igreja apóstata, das 5 virgens loucas. Aí ele continua: se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm, a igreja no tempo do fim, na primeira metade da última semana, as 2 testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, fazendo uma alusão ao espírito que estava em Elias, que profetizou e não choveu durante 3 anos e meio como consequência dos pecados do povo. Olha só. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. O espírito que estava em Moisés. Juízos, queridos. Olha o avivamento de juízo. Amém, queridos? E depois, quando terminar a profecia dos 1260 dias, depois que terminar esse grande avivamento, o anticristo vai surgir. Quando tiverem, então, verso 7, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, metade da última semana, queridos, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Ou seja, nós vamos atormentar esta terra. É um avivamento de juízo. Mas depois desses 3 anos e meio, o anticristo vai se manifestar e vai acabar com esse grande avivamento, porque Deus permitirá isso. Está escrito. E ele virá como salvador da pátria. E aí todos vão venerá-lo, adorá-lo. Todos não. Muita gente vai fazer isso. Nem todos vão adorar a besta. Mas muitos vão adorá-lo. O Paulo, salvador da pátria, matou aquelas testemunhas que estavam atormentando nossa vida aqui. Está vendo, queridos? Por isso que o apóstolo Paulo fala: quando disserem paz e segurança, sobrevirão repentina destruição. Esse anticristo, ele trará uma falsa paz, mas não tem paz nenhuma, queridos. Porque o ministério do anticristo é simplesmente perseguir não somente a igreja, mas todos aqueles que não quiserem usar a marca. E nós lemos aqui em Daniel 9 que guerras e assolações estão determinadas.
Então ele vai promover também muitas guerras, ele vai cessar o grande avivamento das testemunhas, o povo vai se maravilhar, mas logo depois vão ver quem de fato é o anticristo e vai estabelecer a marca da besta. Só vai poder comprar e vender quem usar essa marca. E a marca é negar a palavra de Deus. E muitas pessoas vão aceitar a marca. E ali estarão já determinadas a condenação. Porque na volta de Jesus, todos os que foram marcados, os que forem para a batalha do Armagedon serão mortos, os que se esconderem serão julgados no tribunal de Cristo para serem lançados no lago de fogo. Esse aqui é o que vai acontecer, queridos, na última semana. Se vocês lerem a abertura dos selos, os toques das trombetas, o derramar das 7 taças em Apocalipse, são eventos paralelos nessa última semana. Apocalipse, ele é praticamente centrado todo nesta última semana, do capítulo 1 até o capítulo 18, início 19, fala acerca desta última semana. Então, selos, eles não estão acontecendo nos nossos dias. Né? Um dos cavaleiros não está atuando nos nossos dias. Eles vão atuar, de fato, na última semana. Estou falando em relação ao contexto de Apocalipse. No contexto de Apocalipse, é somente na última semana, porque Apocalipse retrata acerca desta última semana. Por isso que o 7 é muito citado em Apocalipse, né? 7 o tempo todo, porque fala acerca desta última semana de 7 anos. Então, em suma, queridos, Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 18, até o início 19, fala acerca da última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade, eventos que ocorrem nesta última semana. Agora, quando você lê Apocalipse nessa perspectiva, vocês vão entender que falta exatamente essa última semana. Primeira metade da última semana, grande e maior avivamento da igreja, avivamento de juízo. E segunda metade em diante, perseguição contra a igreja. 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para lá. Por isso que fala muito aqui de 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo, 3 dias e meio, tudo falando acerca da divisão desta última semana em 2 partes, querido. Agora, aqui nós lemos parte da igreja que vai ter que dar a sua vida. Mas também, apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, falou: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Porque uma outra parte da igreja, ela vai fugir para o deserto, para um lugar que Deus preparou, para ali para que ela seja sustentada por 1260 dias, os últimos 3 anos e meio. Vamos ler? Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Está falando acerca da igreja, a mulher é a igreja. Onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse por 1260 dias. Então ela será provada também. Essa parte da igreja que não vai ver a morte, ela vai ser provada no deserto, num local em que Deus vai provar seus corações, conforme ele provou o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, que foi para o deserto, foi provado, para ver o que estava no coração, para ver se realmente perseverariam até o fim. E os que perseverarem até o fim serão como Josué e Calebe, figuras das 2 testemunhas, que adentrarão a terra prometida. Então, o que vai anteceder a nossa terra prometida, que é o reino milenar, a volta de Jesus, esse dia maravilhoso, o dia da expiação, o que vai anteceder esse dia vai ser o deserto. E ali seremos provados. Se perseverarmos até o fim, adentraremos a nossa terra prometida. Essa é a parte da igreja que não vai ver a morte. Então, vamos falar novamente. A última semana tem 7 anos. Primeira metade, grande e maior avivamento de juízo. Na outra metade em diante, surgimento do anticristo, que vai perseguir os santos, vai vencê-los. Parte dos santos vão morrer. E a outra parte vai ter que fugir, porque não vai poder comprar nem vender. Então vai ter que fugir e ali Deus vai sustentar, assim como ele sustentou o povo que saiu do Egito. Sustentou, mandando maná do céu, águas correndo da rocha, nenhum enfermo, as roupas não se desgastarão. Vai se cumprir o que Jesus prometeu em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja,
uma das promessas das 70 semanas, justiça eterna, que só vai se cumprir no milênio, na volta de Jesus. Jesus será ungido como santo, o santo dos santos, Jesus será ungido para ser rei em toda a terra. Mas busque em primeiro lugar esse reino, e todas estas coisas, suprimentos básicos das suas necessidades, serão acrescentadas no deserto, nesse local escondido. Amém, queridos? Então, nós fizemos aqui um zoom. Mesmo fazendo um zoom da última semana, foi um zoom resumido, porque tem muita coisa para falar acerca desta última semana. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é de que, antes da volta de Jesus, esses eventos vão ter que acontecer. E nós precisamos, desde já, nos preparar para esse tempo. Ou seja, a igreja do tempo do fim, queridos, ela vai ser uma igreja totalmente perseguida, desprovida de posses, porque só vai participar do sistema financeiro deste mundo quem usa a marca. E aí, vamos usar a marca? Amém, queridos? Então haverá uma intensa perseguição nas nações e uma intensa perseguição também na terra de Israel. Porque muitos interpretam, não, a grande tribulação só vai acontecer lá no local de Israel. Não. A Bíblia fala de dois tipos de besta que se levantam. Uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. Mar são povos, línguas e nações. Terra fala acerca da terra do Oriente Médio, de Israel. Então haverá uma intensa perseguição nas nações e uma intensa perseguição na terra de Israel. Abrangerá, queridos, o mundo todo. A grande tribulação vai abranger o mundo todo. Amém? Então, se nós compreendermos o que está por vir, nós não vamos ficar lutando, batalhando por um mundo melhor. Porque nós sabemos que esse mundo não vai ter jeito antes da volta de Jesus. Porque o que vai anteceder a volta de Jesus, conforme está escrito aqui em Isaías, vamos ler aqui, Isaías 60, o que vai anteceder a volta de Jesus é exatamente isso aqui, ó. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. O que vai anteceder a volta de Jesus? Trevas na terra, escuridão nos povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. E aí no milênio, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, meus irmãos, e aqui também tem duplo sentido de conexão. Aqui também fala acerca da Nova Jerusalém, que vai descer após o milênio, em que as nações que vencerem no milênio, os que morreram, ressuscitarão para entrarem no reino eterno, no 8º dia após o milênio. Então as nações sempre vão caminhar para a luz, que estará na igreja, Pai, Filho e Igreja para todo sempre. E também no milênio. Então isso aqui é um duplo contexto. Fala acerca do milênio e também após o milênio. Mas o que vai anteceder a volta de Jesus, o que vai anteceder o milênio e a Nova Jerusalém após o milênio, escuridão na terra. Trevas na terra e escuridão nos povos. Então esse mundo não vai ser transformado antes da volta de Jesus. Há uma péssima interpretação em boa parte das igrejas no texto de Romanos 8, que fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus hoje. Não, não é esse o contexto aqui. O contexto aqui é totalmente escatológico. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus no sentido de terem seus corpos restaurados, glorificados. É nesse contexto que está escrito aqui em Romanos 8. Né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Romanos 8 e 11, o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará vossos corpos mortais. Essa vivificação aqui é a redenção do nosso corpo. Porque, verso 23 de Romanos 8, e não somente a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus que gemem, nós também
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, glorificação do nosso corpo. Então, o contexto aqui é claro da volta de Jesus. Eu vejo muitos cristãos interpretando, o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, esse Espírito vivificará o nosso corpo, ou seja, nos dará saúde. Não, o contexto não tem nada a ver com isso. O contexto é a glorificação do nosso corpo. Não estou dizendo que o Espírito não pode vivificar as nossas células, ou seja, manifestar uma cura no nosso corpo, são poderes do mundo vindouro. Mas o contexto aqui é glorificação dos nossos corpos. Volta de Jesus, redenção do nosso corpo. Então a natureza será libertada da escravidão em que se encontra na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Então, o mundo não vai melhorar antes da volta de Jesus. Eu já ouvi um pastor falando comigo muito tempo atrás, que ele não crê no arrebatamento no sentido de ser arrancado da terra, o que para mim é uma baita de uma heresia, a palavra é muito clara com relação a isso. Ele disse que não crê em arrebatamento dessa forma, então vamos rasgar, né, boa parte da Bíblia. E ele falou que nós vamos restaurar esta terra, vai ficar tudo restaurado, o mundo cantando, celebrando a Deus. E aí sim, depois que tudo estiver restaurado, aí Jesus vem e volta. Meu Deus, totalmente o contrário do que nós lemos aqui. É muita cegueira, né, irmãos? Então é isso. Esse é o zoom da última semana, e mesmo assim um zoom bem panorâmico, para que nós possamos compreender que os dias que virão serão dias terríveis. A terra estará um caos antes da volta de Jesus, tanto pelos flagelos que o próprio Deus vai enviar, quanto também pelas guerras e as assolações que o anticristo vai provocar. Vai ser um caos essa terra, mas quando Jesus voltar, ele vai restaurar esta terra. Isaías 30 diz que no milênio a luz do sol brilhará 7 vezes mais, e a luz da lua será como a luz do sol. Serão dias maravilhosos, em que de fato, aí sim, no milênio, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Será um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque o Espírito do Pai estará impregnando todo este mundo por causa da presença de Jesus e dos seus eleitos. Aleluia, meus irmãos! Nessa esperança nós fomos salvos. Mas antes de experimentarmos dessas bênçãos, é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos esse reino. Se quisermos ser mais que vencedores, nós devemos, de fato, passar pelas tribulações. Porque em todas essas tribulações somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Então esse é um entendimento acerca das 70 semanas de Daniel. Se você não assistiu a última gravação, por favor, assista, soma com esse vídeo e se prepare, porque antes da volta de Jesus, esses eventos vão acontecer. Amém, queridos? Em hipótese alguma, a igreja será arrancada daqui antes desses eventos. Amém? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.